Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia. Estou eu aqui de volta para abrir um pouquinho a palavra do Eterno com você, para compartilharmos juntos a graça e a misericórdia do Senhor, essa graça que me alcançou. E eu estou certa que te alcançou também, não é verdade? Já faz um tempinho que eu não venho aqui e da última vez que nós conversamos, eu falo nós conversamos porque eu sinto que é uma conversa, sabe? Estou aqui interagindo com você aí do outro lado, imaginando seu rostinho, imaginando você abrindo a tua Bíblia junto comigo. E a última vez que eu tive a oportunidade de fazer isso, nós estávamos estudando o livro de Segundo Reis, o capítulo 5. Vimos ali a primeira parte, estávamos falando um pouco de Naamã. E eu gravei e escrevi assim, primeira parte, porque eu pretendia concluir essa história, dando ênfase ali na personagem inicial. Na última vez eu falei muito sobre Naamã. E agora eu quero voltar um pouquinho naquela menina que só fala assim tão pouquinho dela, né? Que é a menina que a Bíblia não relata nem o seu nome. Nós a chamamos de a menina cativa. Eu não sei a sua idade, alguns estudiosos relatam que ela devia ter entre talvez 6, 8, alguns acreditam que 14, não mais que 14 anos. Era uma menina, literalmente. Era uma jovenzinha. E aquela jovem foi muito especial. Você conhece a história, você conhece o relato, certamente você já ouviu. E Naamã que tinha tudo, queridos. Tinha uma bela casa, tinha prestígio, tinha, talvez, imagino eu, que um bom casamento, tinha uma boa esposa, enfim. Mas ele deixou de ter saúde. Num abrir e piscar de olhos, tudo que ele tinha perdeu o sentido, porque ele não tinha mais saúde. Nossa vida é assim, né? Tudo anda bem, até que um diagnóstico muda tudo, até que uma ligação muda tudo. Tudo é tão rápido. A nossa vida, como a palavra de Deus diz, é como um sopro. É como uma flor que hoje está aqui linda e amanhã está murchando. E assim foi na vida de Naamã. E aquela menina disse assim: Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que está lá na minha terra, da onde eu venho. Sim, aquela menina, como eu disse da última vez, era um troféu de guerra. Israel havia sido destruída pelos sírios, comandados ali por Naamã. E este, querido, trouxe, como era costume da época, muitos despojos de guerra. E entre esses despojos estavam escravos. Aquela menina era uma escrava. E agora ela está a serviço da esposa de Naamã. Queridos, como eu disse da última vez, ela tinha tudo para ser uma revoltada. Ela tinha tudo para ser uma rebelde sem causa, para comemorar a desgraça de Naamã, para dizer assim, bem feito. Porque não pensar, é Deus agindo a meu favor, é Deus pagando em justa medida aquilo que Ele fez à minha casa, aquilo que Ele fez à minha terra. Eu imagino, queridos, que aquela menina talvez nunca mais viu a sua família. Talvez os seus pais tenham sido mortos na guerra, eu não sei, mas coisa boa não aconteceu. Ela não estava ali de livre e espontânea vontade. Ela estava ali cativa, como a Bíblia relata. Mas no seu coração não cabia ressentimento, não tinha lugar para ódio, para mágoa. O que que essa menina tinha de especial? Eu quero ler um texto aqui, queridos, da serva do Senhor. Ellen White escreve sobre esse relato e ela nos diz assim: olha, ouça, o comportamento da menina cativa nessa família que não adorava a Deus é um forte testemunho do poder dos primeiros ensinos recebidos no lar. Olha só. A Bíblia não fala nada da casa dela, dos seus pais, mas não há dúvida que um traço de caráter tão forte numa jovenzinha assim, de tão tenra idade, é fruto dos ensinos dos seus primeiros anos de vida. É fruto, sabe do que, queridos? Do que está faltando em muitos lares cristãos de hoje em dia. E é uma tecla que eu tenho batido muito. Perdoe-me a redundância, você que está sempre me ouvindo, mas eu vou falar. Está faltando culto familiar. Está faltando buscar ao Senhor, sabe onde? No lar. Muitos pais se queixam de que seus filhos são irreverentes na casa do Senhor. Muitos são irreverentes porque não aprenderam a ter reverência no culto em casa.
Sim, é em casa que os filhos aprendem a ter reverência diante daquilo que é santo, diante da palavra do Eterno. E aqui diz assim: não existe responsabilidade maior do que a confiada aos pais e mães para cuidar e educar seus filhos. Ó, queridos, como Satanás tem obtido êxito nessa área da nossa vida. Muitos de nós temos tido a agenda tão cheia. E eu falo por mim mesma, como é difícil, queridos, depois de um dia de labuta, depois temos que levantar muito cedo, ainda separarmos tempo para cuidar da espiritualidade da nossa casa, da nossa família, reunir a família, cada um sai num horário diferente, cada um tem uma agenda diferente, principalmente aqueles que têm filhos mais velhos. Queridos, eu não sei como você vai fazer, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo que toca hoje em meu coração. Alguém precisa ouvir essa mensagem. Talvez seja na sua casa, queridos, que o altar do Senhor já foi derribado há muito tempo. Hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor te convida a reconstruir o altar do Senhor no seu lar. Eu lembro aqui, queridos, agora não era nem meu propósito falar sobre isso. Mas em certa feita, quando a arca do Senhor havia sido levada pelos filisteus, né, e ela estava muito tempo longe da casa do Senhor, Davi tenta levar a arca de volta para a cidade, mas de maneira errada. Enfim, essa arca vai parar na casa de Obed-Edom. Talvez você se lembre dessa história. Apenas poucos meses a arca fica na casa de Obed-Edom, mas naquele tempo, tudo mudou na casa dele. Eu imagino, queridos, que as finanças de Obed-Edom mudaram, o relacionamento com a família mudou, tudo prosperou na casa de Obed-Edom, porque a presença do Senhor estava ali. Queridos, está faltando a presença do Senhor no nosso lar, está faltando a presença do Senhor individualmente, está faltando a presença do Senhor como família. Não adianta, queridos, essa busca do Senhor, né? Somente nos dias de culto é na sua casa. Essa menina, no seu lar havia culto. Queridos, diz assim: felizes são os pais que levam uma vida que reflete as características divinas. Você não vai precisar ficar falando. Deixa que o seu filho. Você quer que o seu filho estude a Bíblia? Deixe que ele te encontre estudando a palavra de Deus. Você quer que o seu filho ore? Que o seu filho te encontre orando. Vá ao quarto dos seus filhos na madrugada, enquanto ele ainda dorme, impõe a mão sobre a cabeça dos seus filhos, ministre bênção sobre a vida dos seus filhos. Nós, Pai, temos autoridade espiritual incutida pelo Senhor para abençoarmos os nossos filhos. Os seus filhos precisam vê-lo orando, lutando em oração com o Senhor. Diz assim ainda, vou repetir: felizes são os pais que levam a vida, que reflete as características divinas, que fazem com que as promessas e ordens de Deus despertem na criança uma atitude de gratidão e reverência. O seu filho tem que ser grato, grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos concede. É hora do seu filho aprender a clamar. Eu sempre tenho dito para as crianças que eu tenho entrado em contato, com os meus alunos, com os juvenis da minha igreja, com a minha filha, tá na hora, já passou da hora do Deus dos seus pais ser o teu Deus. Pais, eu e você devemos dar alimento sólido para o nosso filho. Já está na hora dos nossos filhos pararem com as orações decoradas, sabe? Senhor, abençoe minha casa, minha família, obrigada pela boa noite de sono, abençoe o alimento em nome de Jesus, amém. Essa oração é válida e ela teve o seu lugar durante muito tempo. As crianças têm essa oraçãozinha decorada. Mas eu tenho ensinado a minha filha, eu tenho ensinado aos meus sobrinhos. Agora é tempo de clamar pelo Espírito Santo. É tempo de clamar por mudança de caráter. É tempo de nós clamarmos: Senhor, muda o meu caráter. Ensine o seu filho a clamar por mudança de caráter. Aquela menina, certamente no seu lar havia culto familiar. Na sua casa a palavra de Deus era aberta. Na sua casa havia busca do Espírito Santo de Deus. A ternura, a justiça e a paciência desses pais transmitem à criança o amor, a justiça e a paciência de Deus. Eles ensinam a criança a amar, a obedecer e a confiar no Pai do céu. Esse tesouro que os pais dão aos filhos durará tanto quanto a eternidade.
eu não tenho muito, né, para oferecer à minha filha no que diz respeito a bens materiais. E é provável que quem me ouve nesse momento talvez não tenha muito. Mas há um legado que eu e você devemos sim nos preocupar hoje em transmitir para os nossos filhos. Um caráter semelhante ao do Deus eterno. Devemos transmitir a eles, em nome de Jesus, esse caráter. Nossos filhos podem se dedicar a profissões comuns da vida, mas Deus chama todos eles para ser ministros da misericórdia do mundo. Outro dia minha filha pregou sobre esse tema e eu comentei com vocês da última vez que nós falamos sobre isso. E ela encerrou com esse texto. E ela disse assim: eu não sei quais profissões um dia eu terei, mas eu sei que um dia, independente de onde eu estiver, minha filhinha disse, ela tem apenas 11 anos, talvez eu não sei se eu quero ser médica, tem dia que ela quer ser médica, tem dia que ela quer ser dubladora, tem dia que ela pensa em ser um monte de coisa. Nossos filhos são assim, né? Um dia quer ser bombeiro, outro dia quer ser astronauta, eu não sei. Ela diz, eu não sei o que eu vou ser, mas eu sei que onde eu estiver eu quero ser uma missionária. Esse deve ser o desejo dos nossos filhos. Aprender a transmitir Jesus onde quer que eles estejam. E cabe a nós, a mim e a você, pais, você que me ouve, ou talvez você não seja pai, talvez seja um tio, talvez os seus filhos não sejam mais pequenos, você seja um avô, uma avó, eu não sei. Mas você que de alguma forma influencia direto ou indiretamente um jovem, uma criança, essa mensagem é para você. Deus nos chama e Deus há de cobrar o nosso tempo. Não adianta você trabalhar, pai e mãe, eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Não se esqueça que é aquilo que você não teve, que fez de você quem você é. O legado maior que você vai deixar para o seu filho é um caráter se assemelhando ao de Cristo Jesus. Pare de se preocupar com tantos presentes e se preocupe em ser mais presente na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. O Senhor Jesus nos convida a sermos arautos do Evangelho, a sermos sentinelas, a sermos atalaias dentro do nosso lar. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Do que adianta fazer tanto na igreja e perdermos, a nossa família? Que em nome de Jesus, cada lar aqui que me ouve possa receber esta bênção do Senhor e que possamos compartilhar com a nossa família. É tempo de restaurar o altar da família. Vamos orar? Pai Santo, em nome de Jesus. Eu não sei quem vai assistir esses vídeos, Pai. Eu não sei até onde essa mensagem vai chegar, mas eu sei que em nome de Jesus o Senhor pode fazer com que ela voe para longe, como folhas ao vento, meu Pai. Em nome de Jesus, espalhe essa mensagem, Deus, para que cada lar que me ouça possa ser reavivado pelo fogo do Teu Santo Espírito. Que mais e mais famílias possam despertar para a importância, Pai, da Tua palavra ser aberta nos nossos lares. Não adianta no púlpito, Pai, abrirmos a Bíblia e dentro da nossa casa ela ficar fechada. Incomoda, Deus, quem precisa ser incomodado com essa mensagem. Ó Pai, em nome de Jesus, que cada pai que aqui me ouve possa se sentir despertado pelo Teu Santo Espírito para fazer com excelência a obra que o Senhor nos incumbiu. Ainda é tempo, Pai, de salvarmos o nosso lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu amado, se essa palavra te abençoou, compartilhe com outros. Compartilhe, esse é o meu desejo, que ela alcance mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe. Esse é o meu desejo e a minha oração para todos nós. Amém. Fique com Deus.